Além de a gente ter um cubo, se você segurar apertado o ícone dele, você vai ver outras primitivas. Por exemplo, eu vou criar um cone. Se você criar um cone, eu ainda estou com o meu display, o Grout Shade Inline desligado, por isso que a gente está vendo as linhazinhas. Clicando no clone, a gente tem as mesmas abas praticamente, só que ele tem umas abas a mais, por exemplo, esse Caps e o Slice. Se eu vir na aba Object, pode ver que ele é um pouco diferente da aba do cubo. E aqui eu tenho item, por exemplo, o Top Radius, que eu posso aumentar e diminuir o topo do cone. Eu tenho o Bottom Radius, que eu posso aumentar e diminuir a parte de baixo do cone. O Height, que é a altura. O Height Segments vai ser quantas subdivisões eu vou ter aqui na altura do cone. Então eu posso subir e aumentar esse número, e você já vai ver que ele responde com as subdivisões. E o Rotation Segments, se eu aumentar e diminuir, você vê que você pode deixar ele com menos subdivisões, ou seja, mais quadrado, né? Ou deixar ele mais arredondado. Só que conforme você aumenta o número de polígonos, sempre fica mais pesado. E você pode também mudar a orientação dos objetos. Isso aqui é a orientação da nascença dele, vamos dizer assim. Quando ele nasce em mais Y, quer dizer que a ponta dele está apontada para cima. Se eu mudar ele para mais X, a ponta dele vai vir direcionado para X. Se eu botar mais Z ou menos Z, ele inverte os eixos. Agora, na aba de Caps, isso é para configurar a tampa do objeto, porque o cone em si vai ser só essa região aqui, e você pode tirar as tampas, desligando ele, por exemplo, e ele vai ficar oco. Muito útil caso você quisesse fazer, por exemplo, um abajur. Vou mudar ele para o modo mais Y. Além de você poder ter o Caps, você pode aumentar e diminuir o Cap Segments. Deixa eu só colocar ele em Z para vocês enxergarem. Se eu aumentar ou diminuir isso daqui, ele vai aumentar a subdivisão da parte das tampas. Você também pode ligar o top ou o bottom, e isso seria como se o fillet que a gente viu lá do cubo, criando o arredondamento. Então você pode arredondar ele mais ou menos por esses números. Mesma coisa para o top. A opção Slice você pode ligar para daí cortar o teu objeto. Ele pode ir de um número entre 0 e 360. E essa opção do Regular Grid você pode ligar para definir uma grade mais distribuída e aumentar ou diminuir esses espaçamentos. A aba Fong é a mesma que a gente já viu ali no cubo. Agora eu vou deletar esse cone e vou criar um cilindro. O cilindro a gente vai ter as opções semelhantes ao do cone, com o radius interno, o height, que é a altura, o height segments e o rotation segments. Também podemos mudar as orientações, e aqui na aba Caps, o mesmo esquema da tampa. A gente pode tirar a tampa do cilindro ou ligar o fillet para fazer o arredondamento. Ele também tem a opção de Slice, que a gente pode aumentar e diminuir o corte, e o Fong. Vou deletar esse cilindro, e agora eu vou criar um disco. Um disco, ele só tem ali na aba Object o Inner Radius, que você pode aumentar e diminuir. Tem o Outer Radius, o Disk Segments e o Rotation Segments. Também tem a opção Slice, que você pode cortar isso daqui. Assim você começa a perceber que vários objetos você já pode começar a criar coisas. E quase todos os itens são animáveis. Então, caso você queira animar um plano se movendo, é só animar esse valor aqui. O plano é um dos objetos mais simples, a gente só tem a aba Object, onde você pode configurar a largura, que é o width, ou a altura, que é o height, e os segmentos dele. A gente tem um polygon, que ele cria só um polígono, bem simples. E você pode aumentar os segmentos. É praticamente que nem um plano, só que ele tem uma estrutura mais simples ainda. A gente tem uma esfera, e a esfera ela tem um radius, que é o tamanho da esfera em si, tem os segmentos da esfera, e a esfera ela tem alguns modos de construir uma esfera. O estandarte, que é esse modo, mas a gente tem o tetraedron, hexaedron, octaedron, icosaedron e o hemisphere, que a gente faz só a metade da esfera.
A esfera também é uma das únicas, ou a única, se eu não me engano, que tem esse item Render Perfect, que isso quer dizer que, independente do número de segmentos, se eu deixar ele bem baixo, por exemplo, 10, e mesmo assim apertar o botão do Render, ele vai fazer uma esfera perfeita. Caso você não queira desse modo, você desliga o Render Perfect, e assim você vai ter a esfera do modo que você vê no preview. Isso é muito útil, principalmente quando você está fazendo um sistema de partículas, e você pode deixar a esfera bem leve e emitir 1000, 2000 esferas, e mesmo assim você vai ter o render perfeito. A gente tem um torus, ele faz algo parecido com uma rosquinha, e aqui na aba Object a gente tem os rádios e segmentos para configurar o torus. E ele também tem um slice, que você pode cortar o torus. A gente também tem uma cápsula, parece uma cápsula de remédio, e aqui nos atributos a gente pode configurar também o aspecto dessa primitiva. Vou passar um pouco mais rápido agora os outros, você provavelmente já deve estar entendendo a lógica do negócio. Por exemplo, o Oil Tank tem praticamente os mesmos parâmetros. O tubo, que é quase um cilindro também, só que aberto no meio. E ele também tem um fillet para você poder arredondar as bordas. Isso é muito útil para você fazer um anel, por exemplo. Eu vou pular a pirâmide e o Platonic, que você vai poder explorar, da mesma modo que eu estou mostrando para vocês, e mostrar esses outros aqui. O Figure, ele é um bonequinho daqueles parecidos de madeira, onde você pode mudar o aspecto dele aqui na aba Object, por exemplo, dando uma altura e aumentando também o número de segmentos. Só que caso você queira mudar a pose dele, você teria que converter ele no objeto editável. É só clicar naquele Make Editable e ele vai quebrar a tua figura em vários pedaços. E se eu clicar nesse maisinho, a gente já percebe que tem todos os pedaços do boneco selecionados. Por exemplo, eu vou clicar aqui no Left Thigh, que é a coxa da esquerda. E se eu pegar minha ferramenta, por exemplo, de rotação, eu posso clicar em algum dos eixos para rotacionar o pé dele. Deixa eu apagar a figura. E por último eu vou mostrar esse Landscape, que ele é bem útil para você criar terrenos. Então você cria um Landscape, aqui na aba Object você tem os sizes dele, que são os tamanhos, mesmo esquema de segmentos. Só que ele tem alguns itens, por exemplo esse Rug Furrows, que você pode deixar ele mais rugoso ou menos rugoso. Tem esse Fine Furrows, que seriam alguns detalhes menores. A gente tem a escala desses itens. O Sea Level, que é a altura do mar, a gente pode fazer com que a altura do mar fique mais no meio, né, das montanhas, vamos dizer assim. Tem o Plateau Level, que a gente pode fazer com que as montanhas fiquem altas. E elas chegam numa limitação aqui em cima e começam a ficar com a parte plana. Também tem o modo de orientação, que a gente pode trocar a orientação. Eu vou deixar nesse caso no mais Y. Esse multifractal só cria um outro algoritmo para calcular esses parâmetros. Com o Seed, você troca da onde que ele faz o cálculo e ele te dá novos padrões de landscape. Esse Borders at Sea Level é a respeito dessas bordas que você, quando está ligado, ele vai deixar todo mundo na altura do mar. Se você desliga, ele ignora e aí ele pode subir aqui até as bordas. E legal, esse último botão é o esférico, que você pode transformar isso aqui no modo esférico, fazendo, por exemplo, um planeta ou algum meteoro. Eu quero diminuir todo mundo para o valor padrão. Uma coisa que eu posso fazer é selecionar o primeiro item, segurar o Shift e clicar no último item, assim todos eles vão estar selecionados, e com o botão direito você vai ter a opção Reset to Default. Só que eu percebi que ele não consegue fazer isso para vários ao mesmo tempo. Eu vou experimentar fazer um a um. Usar esse Reset to Default. Para isso que serve provavelmente esse Reset All, né? Reset All. E aqui no esférico agora eu vou ligar ele. Assim a gente já vê que tem tipo um meteoro ou um planetoide.